Na tela da TV Guarulhos, boa noite. Muito obrigado pela sua audiência com a produção da Simone Araújo, a equipe técnica Lucas Braga e o Felipe Poi, a direção do comercial do Adalberto Greg, a direção geral do Fernando Mauro. Os nossos convidados já estão comigo aqui. À minha esquerda, doutor Gasparino Romão. Boa noite, doutor. Boa noite, Geraldo. Boa noite a todos que acompanham a TV Guarulhos. Cadê nossa produção? Maravilha. À minha direita, o vereador Edmilson Souza. Boa noite, vereador. Boa noite, Geraldo. Boa noite a todos que nos assistem. Boa noite, doutor Gasparino. É um prazer estar com vocês aqui. Vamos aos destaques do portal de notícia guarulhosendestaque.com.br. São notícias que você encontra agora. Prefeitura orienta que a população utilize serviços online da Rede Fácil. Restaurantes populares irão oferecer refeições para consumo imediato. A sessão do Congresso Nacional marcada para esta terça-feira para 19 vetos presenciais foi encerrada por falta de quórum. Essas e outras notícias você encontra no portal de notícias guarulhosendestaque.com.br. A gente abre o programa de hoje, aliás, fazendo um grande alerta, né? Chegou uma notícia agora que a prefeitura fechou e não vai permitir shows, né, eventos esportivos a partir de amanhã. Os ginásios esportivos estão fechados, né? Campo de futebol fechado. São medidas importantes para tentar reduzir uma doença que ainda não tem cura. E evidentemente que eu trouxe aqui dois convidados com uma experiência na vida pública que vai comentar com a gente a respeito desses e outros assuntos. Eu começo com o doutor Gasparino, pelo mais velho de casa, né? Doutor Gasparino, a gente sabe que isso está incomodando o mundo inteiro. Até que ponto essas medidas que o governo federal, o governo estadual, o governo municipal está fazendo, o senhor entende que são positivas? Geraldo, eu acredito que todas essas medidas são muito positivas. Eu acho que a saúde, principalmente a saúde pública em primeiro lugar, né, está orientando a não frequentar lugares com muita aglomeração, né, a questão da higiene pessoal, que é importantíssima, sempre com as mãos limpas, né, qualquer sinal de uma febre, de uma tosse, procurar um médico. Agora, nem procurar o hospital, né, estão pedindo até que seja um atendimento domiciliar. Tudo é importante. Eu acho que até para cessar, para diminuir esse volume intenso que é de pessoas que podem ser contaminadas com o coronavírus. Vereador Edmilson Souza, agora no PSOL, inclusive o presidente da Câmara Municipal enviou um comunicado para a imprensa liberando funcionários com mais de 60 anos. Essas medidas tomadas pelo presidente da Câmara são benéficas, vereador? Ou o senhor entende que deveria fazer igual o Congresso, também parar? Na verdade, eu acho que as medidas anunciadas pelo presidente vêm a somar os esforços de demais autoridades para poder diminuir a frequência das pessoas. O melhor caminho é as pessoas que podem, obviamente, não saírem de casa, ficarem em casa, não irem a grandes reuniões, a locais de grandes centros comerciais, enfim, evitar esse contato nesse primeiro momento, que pode ser um momento de multiplicação, de alastramento aí do contágio. Então eu acho que são medidas importantes, mas eu faria outras medidas. Eu particularmente acho que nós deveríamos seguir o exemplo das redes municipal de ensino, da rede particular de ensino, da rede estadual, que na verdade está suspendendo as aulas. E eu nem seria a favor de uma suspensão apenas das sessões, porque quando a gente está falando não é para proteger os vereadores. Por trás de cada sessão são centenas de trabalhadores que têm que sair de casa para poder se deslocar, para que o plenário esteja funcionando, som, limpeza, assessoramento, toda a equipe de trabalho que tem na Câmara Municipal. Então eu seria a favor de uma troca. O recesso da Câmara acontece no mês de julho. Por que não antecipamos esse recesso para agora, já para este mês, e no mês de julho trabalharemos normalmente na sessão? Essa é a minha proposta, que a Câmara fosse fechada durante esse período num recesso antecipado. No Senado,
o sistema de votação remota pode ser utilizado em situações de guerra, por exemplo. A nossa Câmara não está preparada para isso, né? Não teria condição nenhuma de fazer, não tem estrutura para isso. Embora, Geraldo, como hoje nós tivemos a presença de um grupo grande de vereadores e teremos sessão extraordinária na quinta-feira, qual o apelo que eu tenho feito? Que a gente vote tudo que tiver a votar na quinta-feira. Se tem algo que é orçamentário, que é importante para que a cidade não para, se tem algo interno da Câmara que tem prazo, que a gente cumpra, nem que seja uma sessão de maior fôlego, na quinta-feira, em sessão extraordinária, votando em primeira discussão, em segunda discussão, para poder liberar e antecipar o recesso da Câmara. Esta é a minha opinião, eu acho que é a contribuição possível que a Câmara de Vereadores poderia dar. Deixa eu mandar um abraço para o Luiz Carlos, acompanha o Mário Rogério no decorrer do programa. Vamos falar o Mário Jorge Martins, obrigado pela audiência de qualidade. Estou recebendo agora informação, a manutenção emergencial interrompe o abastecimento de água em 7 bairros de Guarulhos, segundo a Sabesp. 49 mil pessoas. Conjunto Residencial Haroldo Veloso, Cidade Seródio, Jardim Lenise, Jardim São João, Parque Santos Dumont, Vila São Carlos e Vila Rica. Portanto, amanhã, quarta-feira, mas em seguida, no decorrer do dia, vai ser normalizado com informação da Sabesp. Doutor Gasparino Romão, o senhor acha que o que está acontecendo hoje no mundo, no Brasil, vai mudar a estratégia de trabalho para a campanha eleitoral? Porque as pessoas gostam de cumprimentar, de falar pessoalmente. E o custo de uma campanha é muito grande. O senhor entende que ainda é muito cedo em falar em adiamento ou vai se prorrogar as eleições? Veja bem, em virtude desse vírus que está assombrando todo o planeta, eu acredito, né, que o bom senso deveria prevalecer. Eu acho que não teria nenhum problema as eleições serem adiadas, né, até por uma questão de prevenção, de tempo. Nós não sabemos ainda quanto tempo ainda nós vamos ficar nessa guerra contra o vírus, né, o Covid-19. E eu acho que as eleições poderiam perfeitamente serem adiadas. Uhum. Mas aí é um interesse muito grande, Geraldo. O Brasil é uma questão de cultura, né? Mas seria muito bem-vindo o adiamento das eleições. Olha, mais uma informação chegando aqui. O PROCON cria central de reclamação para idosos e pede consumidores para não saírem de casa. Se você não sabe mexer no computador, chama o neto, o filho. Dá para fazer tudo online, pagar online, né? Hoje, graças a Deus que o Brasil tem esse serviço. Dá para você pagar muita coisa sem sair de casa. Vereador Edmilson Souza, nós tivemos na eleição passada muita gente que não assumiu a cadeira porque a coligação na proporcional, temos aí um exemplo prático do vereador, do secretário de governo americano, que teve 5.234. Imagine você, já é difícil você conseguir um voto. Imagine 5.234. É para você bater a cabeça na parede. Agora, é verdade. Né? Na verdade, é difícil conseguir o voto em casa, né? Em casa. Em casa já é um convencimento. Né? Esse modelo, né, de fim da coligação, eu tenho colocado essa tecla de forma repetida aqui para alertar você, a sua escolha, a maneira como você em casa vai escolher o seu representante, vereador Edmilson Souza, é muito importante. Você tem que saber da qualificação desse cidadão, para você depois cobrar ele, tá certo isso? Não, é verdade. Eu acho que as mudanças agora promovidas pelo Tribunal Superior Eleitoral vão alterar esse quadro. Estas eleições de 2020, se acontecerem as eleições, eu também tenho concordância com o que o Dr. Gasparino Romão falou aqui, eu acho que pelos especialistas, né, aqueles que trabalham diretamente com a questão da saúde, estão se falando em 4 a 6 meses para normalizar. Vamos pegar o prazo maior, se tudo der certo, 6 meses, nós estaremos no mês de setembro praticamente. Setembro, na verdade, é 1 mês das eleições, sem poder fazer as convenções,
Porque ao mesmo tempo a legislação eleitoral permite você fazer a convenção. A legislação eleitoral permite você fazer pré-campanha agora, nesse período, agora em abril. E na verdade a legislação, a determinação das autoridades é para que não tenha reunião. Pelo bom senso é melhor a gente seguir as orientações das autoridades sanitárias do país, que acham que é um risco muito grande concentrar. Então temos aí uma possibilidade de um adiamento concreto, primeiro. Segundo, eu acho que nós temos um recurso financeiro que eu acho que corretamente destinado para o financiamento das campanhas. Esse recurso é um recurso público, que não é o fundo partidário, é o fundo eleitoral. Nós daríamos um bom exemplo se a eleição fosse adiada, esse recurso pudesse ser direcionado totalmente, integralmente para os estados mais afetados com a questão do coronavírus. Então esse valor poderia emergencialmente reformar, construir equipamentos e tal para um primeiro atendimento, porque veja a situação que nós estamos chegando. Eu estava vendo uma entrevista, se eu não me engano, do Einstein ou do Sírio Libanês, não sei qual era a autoridade estava falando, eles estão reservando 70 leitos. Você tem ideia do que é 70 leitos na possibilidade da contaminação de milhares de pessoas? Nada. 70? É quase nada. Porque dependendo, eu estava ouvindo um especialista dizer, dependendo da situação, você tem que fazer a ventilação mecânica. Ou seja, você tem que entubar o paciente. E nem em todo lugar você consegue fazer isso, você não tem um centro preparado para isso. Então, a gente espera que, obviamente, não atinja um grande número de pessoas, mas a perspectiva é uma perspectiva de que vai se alastrar. Então, eu, particularmente, seria mais prudente em defender uma posição de que todos os esforços devem ser feitos para salvar o número maior possível de vidas, né? Sem alarme, porque tem muita gente dizendo, olha, não pode ter alarme, mas também não pode ter negligência. Sim. Entendeu? Eu acho que tem que cumprir o papel das autoridades de fazerem, de nos informarem da forma mais precisa possível. Vereador Edmilson Souza do PSOL, doutor Gasparino Romão, o modelo de campanha que nós vamos ter esse ano continua assustando muita gente. Por quê? Não teremos a participação das empresas no quesito doação. Hoje, pessoa física. Até que ponto essa alteração vai mudar o planejamento dos pré-candidatos? Olha, Geraldo, eu vou falar por experiência própria. Eu nunca tive financiamento de nenhum empresário. Então, eu sempre fiz as minhas campanhas com recurso próprio, da minha família. Então, a mim não vai me atingir em nada. Evidentemente, aqueles que, ao longo de várias campanhas, foram patrocinados por grandes empresas, vão sentir na pele. Então, terão que fazer aquelas visitas, o corpo a corpo, vão ter que ter o material para que possa passar para os seus eleitores. Eu acho que alguns terão grandes dificuldades. Você acha que o fake news ainda vai ser uma arma perigosa nessas eleições? Evidente, o fake news é uma arma perigosa em todas circunstâncias, né? São aquelas mensagens, aqueles ataques gratuitos, aqueles ataques que sem nexo, porque a internet acaba virando uma selva, né? Então, evidentemente, causa muita preocupação e, evidentemente, poderá trazer grandes problemas mesmo a todos nós, né, a todos os candidatos, a todos que participarem do pleito eleitoral. O senhor está no Podemos hoje? Atualmente eu estou no Podemos, eu sou o primeiro suplente do partido. Né, o partido hoje tem como vereador o vereador João Darcio. E eu... Quem é o presidente do partido aqui? É o vereador João Darcio também. Ele é vereador e presidente. Vereador, multiuso. É um grande multiuso. vereador. Haroldo Godoy acompanha o programa. Edilson Ceará também acompanha a nossa programação. Obrigado, meu amigo Edilson. Agora, nós vamos também discutir com você em casa. Eu tenho conversado com você, que você faz parte desta audiência, tá? E em casa, como é que você tem conversado com a sua família? Que tipo de conversa está acontecendo agora, você acompanhando um programa de qualidade, né? Que tipo de avaliação você está fazendo agora com a sua família? A esposa não está, mas os filhos estão. Vereador Edmilson Souza, esse tipo de observação que faço aqui em todos os dias da semana, fazendo um alerta para a família, é importante como veículo de comunicação?
Eu acho que até porque com as mudanças anteriores que nós tivemos, agora nós queremos uma votação onde vai respeitar o voto de todos os partidos, que não era respeitado. Tem gente que diz, não, mas olha, o quociente eleitoral os partidos tinham que atingir. A regra mudou agora. Então, se você tem no determinado partido, o partido A, o partido B, que ele consegue fazer 12, 13, 14, 15 mil votos, anteriormente ele era descartado, porque ele não atingiu o quociente eleitoral. Não atingindo o quociente eleitoral, não elegia ninguém. Mas e essas 15 mil pessoas que depositaram o seu voto naqueles candidatos? Então, a legislação do tribunal já corrige nesta eleição. A não possibilidade de financiamento empresarial, eu acho que é fundamental. Eu acho que tem um ditado, Geraldo, diz o seguinte, quem paga a banda, escolhe a música. Então, o Congresso Nacional, ele é eleito, infelizmente, muitas assembleias legislativas, uma grande quantidade de pessoas que são bancadas pelos bancos privados, são pessoas que são financiadas pela a chamada bancada da bala, que é a indústria de armas no Brasil, pessoas que são financiadas pelos grandes laboratórios de medicamentos, pela indústria dos mais variados ramos para poder ter representante. E quando chega uma votação de diminuir a alíquota, de benefício para isso, benefício para aquilo, obviamente que é o que eu disse anterior. Quem paga a banda, escolhe a música. Então eu sou totalmente contra, eu acho que o financiamento tem que ser um financiamento público. E fora, viu, Gasparino, nas últimas, nós tivemos uma série de proibições que eu acho que foram boas. Você deve ter pego aí uma parte quando se podia pintar muro na cidade. Aquilo era uma loucura. Sim. O muro era pintado 10 vezes em um mês. No mesmo dia. No mesmo dia, não sei, mas não dava tempo de secar a tinta. Então, ou seja, o muro era comprado. Então, ou seja, você tinha camiseta, boné, chaveiro, apito, tudo que era tipo de brinde. Isso já foi proibido. Então, acho que a campanha está se aproximando mais do que o Gasparino disse aqui. Está se aproximando mais desse contato mesmo, desse convencimento, da proposta que você apresenta. Então, eu acho que o não financiamento privado, ele é importante. As mudanças, como eu falei, também são importantes. E mais do que isso, também a população está se informando mais. Tem muito fake news? Tem muito fake news que atrapalha bastante. Mas a população não está mais naquela época de não estar bem informada. A população está buscando se informar mais. Deixa eu mandar um abraço para o professor Auro Alexandre e Renato Souza. Obrigado pela sua audiência. Agora, uma preocupação que eu tenho observado nos partidos é a possibilidade, ex-vereador, mas doutor Gasparino Romão, da traição. Né? Desde os primórdios, traição é uma coisa que surpreende a todos. Recentemente, tivemos o caso do PR, né? Que era PL do ex-vereador Paulo Carvalho, que simplesmente puxaram o tapete dele do dia para a noite. O senhor fica surpreso com essas notícias, doutor Gasparino Romão? Olha, Geraldo, sinceramente não. É triste a gente assistir tudo isso, mas eu não fico. A política, infelizmente, no nosso país, ela melhorou bastante, mas ainda continua na mão de uma meia dúzia que mantém ainda uma força política, não só na cidade, mas no estado, como no nosso país. Né? Eu acho que é um exemplo muito triste, né? Mas isso ocorre e, evidentemente, não vai deixar de ocorrer futuramente. O senhor pretende permanecer no Podemos ou vai procurar outro partido? Não, Geraldo, eu estou filiado no Podemos. Uhum. Evidentemente, eu sou pré-candidato, né? Estou recebendo vários convites de vários partidos que eu estou analisando, né? Mas eu, como bom filho de mineiro, eu estou vendo com calma, estou analisando todas as possibilidades, porque eu estou também já numa condição que eu já não posso, até brinco com o meu pessoal, já não posso errar mais, né? Eu já estive em 96, para vocês terem uma ideia, eu tirei quase 5 mil votos em 96 e não fui reeleito, né? Eu senti também na pele o que o vereador americano também sentiu. Então é muito desproporcional. Então eu espero que agora, já com essas mudanças que vem ocorrendo, possa realmente cada candidato mostrar sua força, cada candidato levar sua mensagem de trabalho, né? É isso que nós precisamos. Eu ainda acredito
na qualidade da política. Está aqui o vereador Edmilson, eu já acompanho já há muitos anos, um vereador que tem uma qualidade parlamentar muito grande, mas a Câmara ressente muito de qualidade, né? Eu acho que agora chegou a hora de cada um fazer a sua propaganda e melhorar. Eu vejo que a política nós temos que melhorar a qualidade. E qualidade, e vocês estão citando algo importante. Vejamos, eu gostaria que você que está acompanhando o programa agora, nós já temos um vereador, tá? Aí tá fácil. Você, quero ver agora se você sabe o nome dos já tem um aqui, dos 33 vereadores. Sabe? Manda pra cá. Olha, eu vou pagar 5 pizzas. 5 pizzas. A Garva dá 5 pizzas. Para quem acertar aí, né? Os 33 nomes. 33, mandar agora no meu WhatsApp os 33 nomes. Vou dar uma pizza para cada um. Pergunta difícil essa, vereador? É difícil, é difícil. Numa cidade onde a informação não chega, é muito difícil responder. A não ser que entre lá rapidinho e faça um print da tela eu estou do site contando da 5 Câmara e já minutos. manda. Mas eu estou contando só. São 19h27. Você tem até, quando chamar o intervalo, mais 5 minutos. Estou dando uma pizza para cada um. E você escolhe o modelo. Tá certo? A preocupação da qualidade é uma coisa impressionante. Porque eu falei aqui ontem, eu estava tomando um café, o vereador do... Não vou falar padaria porque é mancada. É no centro de Guarulhos. E o vereador chegou, muito falastrão. E aí a moça, quem é esse rapaz? Vereador de Guarulhos. Vereador de Guarulhos. Eu fiquei constrangido. Eu digo, mas essa moça não é de Guarulhos? Sou, mas não conheço ele. Por que isso acontece, vereador? É porque eu acho que a Câmara muitas vezes perde uma oportunidade, por exemplo agora. Qual que é o principal debate que nós temos? O debate sobre a questão da pandemia. Sim. Se a gente não debate com qualidade os temas que a população quer ouvir, as pessoas não vão prestar atenção. Então, ou seja, nós temos outros temas que a Câmara poderia... Outro dia estive aqui no seu programa, disse a mesma coisa, que a Câmara poderia ter mais protagonismo. Então, ou seja, nós não temos um protagonismo. Quando você tem uma Câmara, é bom que toda a Câmara, e eu costumo dizer o seguinte, que bons governos são governos que têm aliados na Câmara, mas que também têm a divergência, mesmo dentro da base de sustentação, que tem oposição. Não dá para imaginar uma cidade desse tamanho onde a gente não consiga emplacar um modelo de legislativo que leve a informação. Que as pessoas saibam realmente este ou aquele projeto é uma iniciativa da Câmara Municipal. Acho que é isso, falta de informação. E vamos também aqui dizer, às vezes nós temos uma chegada ao parlamento de forma muito prematura e não preparada. Então, às vezes, nós vamos ter colegas que, quando chegam no parlamento, não estão preparados ainda. Não estou dizendo que eles não conseguirão, estou dizendo não estão preparados ainda para o exercício de um mandato eletivo. Olha só, o professor Auro Alexandre, você, né, o Auro está mandando aqui uma relação, mas é evidente que você, por ter trabalhado na Câmara, é evidente, mas eu vou pagar a pizza para você, né? Eu vou deixar acontecer, mais gente deve estar mandando. Olha, no decorrer até o final do programa está liberado. Vê se você consulta o site da Câmara, já que você não sabe, né? Porque o professor Auro Alexandre mandou aqui a relação, né? E aí o Paulo Oliveira, o Egídio Oliveira. Agora, gente, você vai estar escolhendo o seu representante para 4 anos. É o vereador que vai interligar você com o Poder Executivo, que vai cobrar todas as demandas. Para com essa história de falar que não é problema seu, que no dia eu pego qualquer nome. Doutor Gaspar do Romão, você já ouviu alguém na eleição, porque eu já, pegar um papelzinho e falar assim, eu não quero responsabilidade? Assisti muitos disso. Inclusive aquele eleitor que chega, agacha, pega no chão um papel e entra na sessão eleitoral para dar o voto. Infelizmente ocorre. É aquilo que eu falei anteriormente, a questão cultural do nosso país, né? Boa política, nós temos que ter bons representantes, né? Eu sempre falo, brinco, quando você está com um problema médico, você procura sempre um bom médico, um bom dentista, né? Uma boa escola, por que não um bom parlamentar, né?
você vai no mercado, você procura um produto de melhor qualidade. Então nós temos que procurar mesmo, né? Aquela cultura de, meu voto não vale nada. O voto é uma arma fundamental hoje do eleitor brasileiro. Você acha que a lei orgânica do município seria a lição de casa para quem quer ser vereador? Evidente. Qual é o papel do vereador? Está aqui o vereador Edmilson, que é um vereador muito competente, mas tem muitos vereadores que vão terminar um mandato e não sabem qual é realmente o papel do vereador. Então, essa mudança tem que ocorrer. Quer uma melhor política? Melhor, nós temos que eleger parlamentares de qualidade. Né? Vereador Edmilson Souza, a lei orgânica do município deveria ser o livro de cabeceira de cama para quem quer, para quem almeja sentar em uma das 34 cadeiras da Câmara Municipal. Meu amigo Flávio Escopan, doutor Aulo Alexandre, o Luiz Faganiello, um forte abraço. Edilson Ceará, você não sabe, meu filho. Vai na internet. Não tem internet em casa, pelo amor de Deus. Brincadeira, um forte abraço ao meu amigo Edilson Ceará. Vereador Edmilson Souza, a lei orgânica do município, eu cobri Cano muitos anos, e eu lembro quando tinha uma bancada com Valdomiro Ramos, doutor Orlando Fantasini, doutor Gasparino Romão, aquela Câmara tremia. Não existia falta de respeito. Existia, sim, a discussão inteligente de não concordar, porque a lei é interpretativa, tá certo isso? Eu não gostaria que o senhor, com toda a ética que o senhor tem, o senhor é um professor, mas esse tipo de discussão, ela traz benefícios para a população. E eu não vejo mais, com todo respeito, esse tipo de discussão. Olha, na verdade, o que nós precisamos entender, além da lei orgânica, um vereador ou aquele que é candidato, ele tem que conhecer a Constituição brasileira, ele tem que conhecer o regimento interno até para poder se preparar. Quando eu falo da Constituição, às vezes eu até brinco, eu pego alguns artigos, em especial o artigo 5º da Constituição, e às vezes você vai conversar com algum colega falando de algumas palavras ou alguns itens que estão lá no artigo 5º, alguns incisos que estão lá, a pessoa fala, mas isso aí eu não concordo, e eu não falo que é da Constituição. Fala, mas isso aqui, isso aí é um absurdo. Barbaridade, eu não concordo com isso. Isso não funciona. Aí você cita mais mas isso aí também é uma aberração. Não tem sentido. Eu falei, pois é, mas eu só estou falando da Constituição da República Federativa do Brasil, que é a nossa Constituição. Então, ou seja, muitas vezes as pessoas não estão preparadas. Ir para o parlamento sem estar preparado, com certeza vai contribuir para a imagem ruim que nós temos do Legislativo. E o preparado, não estou falando aqui de letramento, porque às vezes você vai ter uma pessoa mais simples, mas uma pessoa extremamente estudiosa para poder entender o que está fazendo. Quando você contrata um profissional, como já foi dito aqui, você vai procurar o melhor. Às vezes, obviamente, eu não estou aqui defendendo que as pessoas não procurem o curso normal, a universidade, mas às vezes você vai perceber em algumas lideranças populares uma vontade de aprender, de pesquisar e de ir atrás. E às vezes você vai encontrar também pessoas que têm letramento, pessoas que fizeram universidade, e quando chega na Câmara, eu diria assim que ficam um pouco embriagadas com essa sensação do poder, ficam embriagadas com essa situação de ser autoridade. É porque é passageiro. Entendeu? 4 anos. 4 anos, passa rápido. Muito rápido. Mandar um abraço para o Marcos Ramos, obrigado pela audiência. César Costa, obrigado pela audiência de qualidade. Eu vou fazer um intervalo de 2 minutos, que é o tempo que eu preciso tomar uma água. E a pergunta continua. Você em casa, que não gosta de política, e quando o Geraldo Júnior entra no ar para falar de política, com todo o respeito a você, você conhece, já está fácil, eu só preciso de 33, eu tenho um aqui. Você conhece, vou facilitar, metade dos vereadores, 15, você conhece? Eu volto daqui a pouco, segura a onda. Grupo Lumar, soluções integradas na prestação de serviços especializados. Tradição e tecnologia em segurança e terceirização. Portaria, controle de acesso, manutenção predial, limpeza e conservação.
vigilância patrimonial, escolta armada, segurança pessoal, facilities de recepção, qualidade, credibilidade e transparência a serviço de você e da sua empresa. Entre em contato e solicite uma cotação. Acesse grupolumar.com.br. Comprar By Hawk, a loja da moda masculina, aberta de segunda a sábado, sempre com as melhores ofertas. Venha conhecer By Hawk. Aceita cartões de crédito. By Hawk, a sua loja da moda masculina em Guarulhos. As melhores condições. Venha conhecer a By Hawk. Com 11 anos, meu passatempo favorito era brincar na rua de casa. Toda a vizinhança sabia quem eu era. O que ninguém sabia era que eu ficava até tarde na rua porque eu não queria voltar pra casa. Eu tinha medo de ficar sozinho com ele. Se eu entrasse no quarto, eu sabia que eu não podia mais sair. Tinha que ficar na cama, onde o espaço era pequeno e apertado demais para 2 pessoas. Onde o escuro dava medo. Onde o abuso me sufocava. A violência sexual que aconteceu com a Bruna acontece todos os dias, marcando crianças e adolescentes pelo resto da vida. Uma vida livre de abusos. Isso são direitos humanos. Denuncie. Não silencie. Direitos humanos são para todos. Disque 100. Ministério dos Direitos Humanos. Governo Federal. Estamos de volta ao vivo com o Debate Guarulhos, com os nossos convidados, vereador Admilson Souza, doutor Gasparino Romão. Nós voltamos a falar de política. E, evidentemente, em casa eu fiz a pergunta, você conhece 10 vereadores? O nome. Manda aqui no Facebook da TV Guarulhos, no Facebook do Geraldo Júnior, manda para cá. É importante que a gente faça essa discussão. E algo que me chamou a atenção, isso que o vereador Edmilson Souza falou no primeiro bloco, quando ele citava alguns artigos da nossa Constituição, eu testemunhei isso lá. Na época eu era diretor da TV Câmara, né? E é impressionante a falta de vontade ou de conhecimento. Mas eu faço a seguinte pergunta. Por que essas pessoas que não conhecem a Constituição não têm na sua assessoria, doutor Gasparino Romão, um bom advogado para não passar esse tipo de vexame? No seu caso não vai precisar, né? Não, Geraldo, eu vejo o seguinte, quando se elege vereador, quando o candidato se elege, normalmente o que ele leva para a Câmara, para a sua assessoria? As pessoas que o ajudaram. Isso é normal, né? Então, muitas vezes, a equipe que o candidato tem, ela tem uma qualidade inferior ao próprio candidato. Então, ele vai sentir isso no transcorrer do mandato dele, né? E, às vezes, uma pessoa um pouquinho mais capacitado, né? Muitos vereadores, claro, não é a maioria, mas se sente preocupado, se sente questionado, é uma série de problemas. Aí que o vereador Edmilson falou, é a vaidade. Então nós estamos encontrando isso, eu vejo isso em muitos candidatos, e principalmente quando são eleitos, é a vaidade. Eles esquecem que o mandato é transitório, não é verdade? E também aqui em Guarulhos criou-se também esse negócio da velha e da nova política. Então, a pessoa que já tem uma idade, velho. Até o meu caso, que eu já sou idoso, né? Já entrei já no estatuto do idoso, né? E você é considerado velho. Mas, e a nova política? Eu pergunto, e os vereadores que se elegeram novos praticam uma nova política? Eu não vejo assim. Eu vejo muitos praticarem aquelas políticas antigas. Então, o discurso para eleger é um e na prática é outro. Infelizmente. Então, você vai adquirindo uma capacidade, né, evidentemente o tempo vai passando, e de repente as pessoas questionam da velha e da nova. Eu sempre costumo dizer o seguinte, né, nós precisamos de pessoas capacitadas com ideias novas, não importa a idade. Porque se for assim, quem tiver mais de 60 anos não vai poder ser candidato. Di Rodrigues, obrigado pela sua audiência. Di, forte abraço, meu amigo. O Edilson Gerard está pedindo aqui para citar nomes como Gilmar Lopes,
Roberto Ribeiro, doutor José Ribamar Matos da Silva e também, obrigado, bem registrado aqui, Adilson, e eu faço questão de citar esses nomes, foram figuras importantes da política. Agora, é evidente que hoje as pessoas em casa já têm um modelo, talvez. Eu pergunto, de que forma as pessoas escolhem? Eu comecei o programa falando sobre isso. É igual o dever de casa. Você vai, chega na sala de aula, professor, isso aqui é para dar amanhã a resposta. Na minha época tinha isso. Questionário com 20 perguntas, meu Deus. Na política é a mesma coisa. Você anotou, por exemplo, no representante... Aliás, você recorda, por favor, comigo. Não toma café agora, não. Você em casa lembra o nome do vereador que votou na eleição passada? É uma pergunta difícil, doutor? Não é difícil. Evidentemente, é que para Será que as pessoas se lembram disso? Para aquele eleitor consciente, não é difícil. Mas aquele também que votou por votar, realmente vai ter uma grande dificuldade. Esse é um dos grandes problemas que nós temos na política. Vereador Edmilson Alessandro Principato, obrigado, meu amigo, pela audiência. Doutor Alessandro, grande advogado. O senhor já está com a plaquinha de 12, doutor Alessandro. Olha, pelo que eu conheço o senhor, já está com o estacionamento garantido. Forte abraço, meu amigo. Vereador Edmilson Souza, será que a escolha de um representante se dá pelo partido que ele está ou pelo currículo que ele tem? Dizer assim, olha, não é o currículo escolar, mas a qualificação, o conhecimento que ele tem. Você não precisa ter 10 faculdades, mas você tem um bom conhecimento naquilo que você tem um curso de gestão. Se não tem, você tem uma boa assessoria que vai te ajudar. Estou fazendo uma pergunta difícil? O senhor acha que o eleitor deveria fazer esse questionamento? Eu acho que nós temos que ter, como eu disse aqui, uma proatividade do ponto de vista do legislativo. Vou dar um exemplo simples aqui. Eu, particularmente, já fui candidato a presidente da Câmara, obviamente não fui eleito, tentei 2 vezes, mas já desisti porque não é uma eleição fácil nos moldes que eu imagino que deva ser. Então eu desisti, na verdade, de ser candidato a presidente. Mas o que eu dizia é o seguinte, a assessoria dos vereadores, ela, além de apresentar os documentos normais de praxe, eu acho que todos eles deveriam ter um curso promovido pelo Legislativo. Entendeu? Que fale sobre a questão da Constituição, que fale sobre a divisão de poderes, que fale sobre o regimento interno. Ah, mas eu tenho aqui um assessor que ele vai ficar lá no Ponte Alta, atendendo a população lá. Não vai resolver. Tem problema ele conhecer, não tem problema. Até porque, onde é que é o grande celeiro de vereadores? Na assessoria. Nós temos muitos assessores, vereadores que foram assessores de outros vereadores. Então, se você começa a plantar lá atrás, a ter essa formação, nós vamos conseguir efetivamente formar. E fora, dos últimos 4 prefeitos da cidade, 3 passaram pela Câmara como vereador e 1 passou como funcionário. Foi funcionário. Então, ou seja, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo recebeu, em uma tacada só, 3 deputados que foram vereadores em Guarulhos. A Câmara Federal hoje tem um deputado que foi vereador em Guarulhos. Então, ou seja, passar pela Câmara é levar também mais qualidade. Então, eu acho que a assessoria é um momento importante para fazer isso. Eu acho que essa formação é uma formação que não é nenhuma universidade, é um curso básico dessas coisas que nós estamos dizendo. Quando a gente começa a qualificar, você vai perceber que o cidadão vai falar com mais propriedade. Ele vai conseguir até auxiliar o chefe dele, sim, auxiliar aquele que ele assessora, dizendo, olha, lá no curso nós vimos isso. E se o vereador quiser participar, não tem problema. Eu nem digo que seja para os assessores. Aqueles que não são assessores, mas querem ingressar na política, imagina se o legislativo tivesse lá um curso, olha, a cada semestre abrimos aí 100, 120 vagas, contratamos esse serviço para fazer, para que aconteça. Isso eu acho que seria uma contribuição e mostraria um diferencial do parlamento aqui, de dizer, realmente nós estamos preocupados com a formação daqueles que vão ocupar. Nós não somos eternos. Eu estou no meu 3º mandato de vereador. O vereador Gasparino foi vereador, se Deus quiser vai voltar a ser vereador, está em pré-campanha para voltar a ser vereador, mas nós não somos eternos. Nós precisamos nos preocupar com aqueles que vão nos substituir. E eu não acredito em substituição que não seja aquela preparada, que não seja aquela que a pessoa consiga entender até a história da Câmara.
falou de alguns nomes de alguns vereadores aqui, o Ceará está lembrando de algumas pessoas. Era bom as pessoas também pesquisarem sobre essas figuras que foram vereadores e qual o papel que eles tiveram no processo de desenvolvimento da política, sobretudo no legislativo. Então essa escola, eu acho que é uma escola que deveria fazer e eu acho que o vereador chegaria lá melhor preparado, na minha opinião. Doutor Gaspar Romão, a política de Guarulhos, nós não vamos ter um canal aberto, como tivemos aqui 96, o SBT? SBT. Por alguns dias. Né? E evidentemente que o canal aberto iria fazer a diferença. Né? Mas acho pouco provável que isso venha a acontecer. A rede social ainda, doutor Gaspar Romão, vai fazer a diferença? Eu acredito que sim, Geraldo. Ainda mais hoje, qualquer cidadão hoje tem um celular. E o celular você se comunica com o mundo, na verdade. Eu acho que as redes sociais irão fazer uma grande diferença. Evidentemente, também o candidato terá que ter aquele trabalho de corpo a corpo, de visita, né? Só as redes sociais acredito que não. Mas que irá ajudar muito na campanha, de forma correta, irá ajudar bastante os candidatos. Eu acho que a política ela vai ampliando. Né? Hoje nós não temos condição de visitar todos os cantos de Guarulhos. As redes sociais é um instrumento muito forte nessa campanha. O partido que não tiver candidato a prefeito, ele terá dificuldade em formar uma grande bancada ou não é bem assim? Olha, eu acredito que não é dificuldade. Ele terá que ter um número suficiente para que ele possa fazer também um número grande de vereadores. Claro, evidentemente o prefeito, o partido que tiver um candidato a prefeito, irá ajudar bastante. Mas aí é aquilo que nós estamos falando aqui no programa, vai ser a questão da qualidade, vai ser a questão do compromisso que tiver hoje os candidatos com seus eleitores. Né? Às vezes ajuda também, às vezes não ajuda, mas de uma forma geral, o partido que tiver um candidato a prefeito, ele já sai um pouco na frente dos demais partidos. Vereador Edmilson Souza, aliança é algo tipo amizade? Tipo, olha, eu só vou convidar na minha casa pessoas que eu confio. Forte abraço, César. Na eleição, quando um partido tem aliança com outro, significa compromisso porteira fechada ou no meio do caminho alguém pode quebrar a cerca? Eu acho que isso acontece porque existe uma fragilidade partidária, de tradição partidária brasileira. Na verdade, nós temos aí, estamos batendo a casa dos mais de 40 partidos, ou chegando a 40, não me recordo, partidos registrados no Brasil, onde quando você vai pegar o programa dos partidos, uma boa parcela deles são muito parecidos. Então, ou seja, na verdade se virou ali uma sigla onde não tem uma militância, não tem uma organização e infelizmente alguns partidos têm dono. Tem partidos que têm dono, ou seja, a pessoa muda uma direção partidária, uma comissão provisória, um diretório efetivo de uma cidade, a um pedido de uma figura, às vezes, de um irmão do presidente da República, ou de alguém dizer, eu preciso mudar aquele lá porque está me atrapalhando, precisa tirar aquele, precisa pôr um outro. Então, eu acho isso um absurdo, a gente pensar a democracia dessa forma. Então, não existe, Geraldo, essa tradição partidária. E aí gera um problema. Segundo, eu acho que as alianças têm que se dar em cima de um programa para a cidade, no caso das eleições municipais. Só que a política está tão complicada que a gente está vendo uns exemplos que são os péssimos exemplos. Por exemplo, nas eleições de 2018, nós verificamos alianças sendo feitas sem nenhuma identidade. Pegue aí alguns nomes do atual presidente da República. O presidente do partido que ele disputou a eleição, em questão de um mês e meio, estava fora do governo. Entendeu? E faleceu, inclusive, agora, vítima de infarto. Nós tivemos uma série de candidatos mais ligados ao setor religioso, ao setor cristão, onde os púlpitos viraram, inclusive, demonstração como se fosse arma em punho, num lugar onde a gente está pregando a paz, num lugar onde a gente quer ouvir ali uma palavra, quer ouvir ali algo que não seja isso. E tem várias e várias fotos das pessoas fazendo um gesto com o dedo de uma arma para pedir voto para determinado candidato.
Então, ou seja, os partidos políticos, eles se perderam nesse meio de caminho. Hoje, o atual presidente da República, pouca gente sabe, mas o atual presidente da República ele está sem partido. Ele está sem partido. Nós estamos falando há 6 meses depois da eleição, ou seja, é algo que tem que ser pesado, tem que ser pensado. Então, quando a pessoa às vezes fala, não, eu vou votar neste candidato, ele está buscando um candidato. Entendeu? Mas eu acho que a democracia tem que avançar para o cidadão também procurar um partido. Não só para votar, mas para ele ter ali uma expectativa de dizer, olha, esse partido é um partido de centro, ou é um partido de esquerda, ou é um partido de direita, esse aqui me representa, para poder também o debate ficar melhor. Porque hoje oscila muito. E aí as alianças acabam não se cumprindo por conta disso. Na verdade, você se elege por um partido, agora não, porque com a fidelidade partidária para os cargos proporcionais existe. Mas, por exemplo, para os casos majoritários, se você eleger, se você ganhar as eleições para presidente da República, como foi o caso, você não tem compromisso nenhum de ficar naquele partido. Se você se eleger senador da República, você não tem compromisso nenhum de ficar naquele partido. Então, ou seja, eu acho isso um absurdo. Ter a janela eleitoral, ter aquele período é compreensível. Pô, tive divergência, tive um entendimento diferenciado, vou trocar de partido ali, faltando 6 meses para a eleição. É natural que aconteça. Mas da forma como é feita hoje, eu acho que é muito ruim. Doutor Gaspar Romão, você acha que nessa eleição teremos campanhas de adversários tentando denegrir a imagem do outro, mostrando notícias, colando imagem de forma que vá denegrir, até porque a justiça ela demora para dar uma resposta rápida, porque nós sabemos o tamanho do Brasil e o limite da justiça eleitoral em fiscalizar esse universo, né? O senhor acredita, Neide Correia, obrigado pela audiência, que os partidos políticos e os seus pré-candidatos vão se armar? Porque nós acabamos de ouvir um exemplo aqui de pessoas que se articularam na campanha presidencial usando a marca de uma arma. O senhor acha que na eleição agora vamos ter algum tipo de identificação que identifique partido A, B, C, D? Eu acredito que sim. Todas as eleições mostraram isso, Geraldo. Eu particularmente também já fui vítima disso em campanhas eleitorais, onde os candidatos também, os adversários também, talvez por falta de não terem o que mostrar para os seus eleitores, eles se armam contra você, denigrem, né, e com matérias falsas e assim por diante. Então, eu acredito que isso vai ocorrer sim. Então, por isso que os candidatos terão que ter o que mostrar. Vão ter que ter um bom programa, terão que olhar no olho do seu candidato, né, e para que ele possa ter esse respaldo. Agora, que aquele que não tem, evidentemente, ele sai atirando, né? E muitas vezes o eleitor que também não procura acompanhar, que não procura, ele acaba também acreditando nessas armadilhas, né, e votam de uma forma errada, enfim. Isso é difícil você tirar do nosso país. A questão, eu vejo sempre cultura isso. É cultural. A questão hoje da política é a questão cultural. Então isso vai gerações. Nós estamos melhorando, evidentemente que estamos melhorando. Mas precisamos melhorar mais. O eleitor tem que ter uma consciência de que realmente o voto dele é importantíssimo. Tem que escolher candidatos preparados, candidatos capacitados. Estamos ao vivo com o Debate Guarulhos, conversando com o Dr. Gaspar Romão. Aliás, eu falei que ia ler aqui a nota que eu recebi do escritório do Dr. Gaspar Romão, um dos excelentes escritórios da cidade. Diante da necessidade de medidas preventivas sobre o coronavírus, informamos que no período indeterminado não realizaremos atendimento presencial até que a situação se normalize, apenas pelo telefone e aplicativo. Caso necessite de tirar dúvidas, entrar com a ação judicial e informações sobre andamento de processo, favor entrar em contato conosco nos seguintes canais de atendimentos e horários: das 10 às 16 horas, segunda a sexta, e pelo telefone 2198-1650, 2409-9422,
WhatsApp 97508-2208, um comunicado aí do escritório do Romão, Advocacia Romão. Eu acho que capricei aqui, hein? Quase que não termino aqui. Vereador Edmilson Souza, eu tenho comentado aqui com as famílias que me acompanham ao longo desses 30 anos de jornalismo, entre o rádio, televisão, o jornal, eu tenho muito respeito a você em casa, né? Sem você, não tem programa. E eu faço questão de debater assuntos do seu interesse. Hoje, qual é o maior desafio de um político para ter o voto do eleitor? Acho que o maior desafio é passar credibilidade. Acho que é o maior desafio, porque às vezes quando você vai pedir o voto, você não está ali brincando com a expectativa e com a esperança daquela pessoa. Você não pode olhar para ele como alguém que você só vai ver naquele momento e ele vai votar em você e você nunca mais vai ver. Graças a Deus eu estou no 3º mandato e eu costumo dizer que às vezes tem gente que me liga, da época que eu era secretário, de ser vereador eu fui secretário, antes de ser secretário eu fui professor, fui diretor de escola. Às vezes tem gente que, para tentar me localizar, me liga no meu número de celular e eu atendo, a pessoa fala, eu estou ligando, mas só para saber, porque esse telefone era de tal pessoa, do Edmilson, eu precisava falar com ele. Não, é ele que está falando. Então, ou seja, é o meu único celular, meu único número de celular, desde que eu tive o primeiro número. Por quê? Porque precisa passar uma visão de que a pessoa não vai sumir, não vai desaparecer. Quando eu ganhei, falando de fake news, quando eu ganhei a primeira eleição, Geraldo, eu não sou um candidato de bairro, eu não tenho um reduto eleitoral. Meu voto é muito espalhado na cidade, mas eu moro, desde os 2 meses de idade, no mesmo lugar, no Cocaia. No mesmo lugar, exatamente no mesmo lugar. E aí as pessoas às vezes falavam, teve lá uma fake news, que as pessoas falavam pra gente, falavam, não, olha, vai votar no candidato do bairro, depois ele some, muda daqui e tal. Ou seja, nós estamos lá morando no mesmo lugar desde a minha primeira eleição. Infelizmente, um jornal da cidade nessa eleição soltou uma matéria onde a manchete de capa era ex-secretário municipal compra voto às vésperas da eleição, troca voto por alimento às vésperas da eleição. E colocaram uma foto minha. Quando você abria a matéria, a acusação era contra uma associação de moradores. E a foto era minha. Aí os adversários, que foi uma matéria encomendada, os adversários xerocaram e um dia antes da eleição, no sábado, panfletaram todas as casas. Eu nunca fui ressarcido desse prejuízo que eu tive e nunca foi me dado o direito de resposta, embora à época eu não tinha tanto esclarecimento como tenho hoje, deveria ter acionado judicialmente, preferi acreditar no bom senso das pessoas que a gente teria o direito de resposta. Então, ou seja, é isso. A credibilidade é o que você precisa passar no pedido do voto. Doutor Gaspar do Romão, credibilidade é algo que se encontra fácil hoje na política? Geraldo, eu acho que a política tem bons políticos, né? Nós precisamos acabar com essa história, todos os políticos são maus, são ladrões, etc, etc. É um conceito que normalmente muitos lançam, e não é verdade. A política tem bons políticos, capacitados, e que transmite uma credibilidade, né? Eu acho que o político, eu sempre, pelo menos particularmente, eu sempre busquei um voto consciente. Aquele que sempre deu um voto ao Gasparino Romão, conhece o Gasparino Romão. Então não vota por votar, não vota por... Evidentemente, conhece o seu caráter. Justamente, a credibilidade. Eu sempre andei e ando na nossa cidade de cabeça erguida. O meu pai sempre nos ensinou que você constrói o seu passado, o seu passado você constrói todos os dias. Você não constrói o seu... Aliás, você constrói o seu futuro... você não constrói o seu futuro todos os dias. Você constrói o seu futuro, o seu passado, ele demonstra quem você é, né? Então, eu acho que a credibilidade está aí. Você tem que demonstrar aquilo que você é, a pessoa idônea que você é, porque o eleitor gosta disso. O eleitor gosta de ser muito bem representado, né? E eu acho que... Doutor Gaspar do Romão, muito obrigado. Para nós foi um privilégio tê-lo aqui, um respeito. Desculpe, para quem não sabe, Dr. Gasparino Romão, está ali nosso diretor, Adalberto Greg, com o novo cavanhaque. Está passando algum artista, eu conheço o nome do artista, depois eu vou falar para o senhor. O Dr. Gasparino Romão,
entregou a minha carteira da OAB há 20 anos atrás. Não vou falar a idade, é um menino ainda, né? Mas tenho essa honra de receber aqui, fiz questão pela amizade e o respeito que temos até hoje. Obrigado, doutor, pela sua presença. Eu que agradeço o convite, Geraldo. Foi uma honra eu ser o portador da sua carteira, do seu ingresso à Ordem dos Advogados do Brasil. E eu quero agradecer aqui o convite, né? Eu já faz muitos anos que eu não participo de programas como o seu, de entrevista. Quero aqui agradecer, né, essa deferência e desejar a todos uma boa noite e que todos nós procuramos ter o cuidado nesse momento que nós estamos passando, né, com esse problema do coronavírus. Um cuidado na sua casa, com seus filhos, no seu trabalho, né, para que nós podemos amenizar esse problema gravíssimo que o planeta está passando. Obrigado, doutor Gasparino Romão. Eu quero, antes de encerrar, o Gilberto Silva, forte abraço, vai estar aqui quinta-feira, e a todos vocês. O professor Aulo ganhou a pizza, depois tem que pagar uma pizza também para o César, mas a pergunta fica no ar. Você conhece? Se não conhece, deveria conhecer os vereadores da Câmara Municipal de Guarulhos. Vereador Edmilson Souza, do PSOL, eu quero agradecer, que é sempre uma oportunidade de discutir política com grandeza e com respeito. E é isso que fazemos aqui nessa bancada. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Geraldo. Obrigado, Gasparino, por dividir aqui a bancada com a gente na noite de hoje. E dizer, eu sou formado em História, sou formado em Pedagogia, tenho uma pós na PUC de São Paulo, me orgulho muito dessa trajetória acadêmica e gostaria também, daqui 2 anos, de receber a carteira das mãos do doutor Gasparino, porque eu voltei a estudar, estou fazendo Direito e espero ingressar também nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil em breve. Doutor, por favor. Vai ser um grande prazer. O Edmilson é um grande amigo, eu respeito bastante, um parlamentar muito competente na nossa cidade, professor, né? Porque a política se tornou, evidentemente, um emprego para muitos, que não é o nosso caso, Edmilson. Então nós ficamos bem à vontade de falar isso, porque a política precisa realmente de pessoas boas. E eu quero também pedir também a todos, aqueles que podem me seguir, na minha página Gasparino Romão, tanto no Instagram como no Facebook. Obrigado. E a você em casa, com a produção da Simone Araújo, a equipe técnica Lucas Braga e Felipe Poi, a direção comercial do Adalberto Greg, a direção geral do Fernando Mauro. Eu sou o Geraldo Júnior. Muito obrigado pela sua audiência. Lembre-se que o seu voto pode transformar a sua vida. Voltamos amanhã na tela da TV Guarulhos, ao vivo. Obrigado, Brasil, pela audiência. Boa noite.